Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Pode Ser. Eu sou Carla Albuquerque e tenho a honra de ter aqui hoje comigo uma pessoa que eu conheço há muitos anos, tenho um grande respeito e admiração, que é o delegado Mário Palumbo. Tudo bom, Palumbo? A gente se conhece desde 2007. Verdade, né? A gente estava falando aqui nos bastidores das nossas filmagens, né? Das operações policiais. E para quem não sabe, graças a Carla, nós gravamos, acho que um dos primeiros episódios daquele reality show policial. É verdade. Né? Na verdade, era um programa de realidade policial. Realidade policial. E você sabe o que é muito interessante? Que naquela época, todo mundo olhava assim reticente, né? Pô, o que essa mulher quer fazer até a aqui? gente, até os policiais, a gente não entendia nada, né? Mas o que é isso aí? Mas depois, aliás, eu te agradeço. Para mim também é uma honra estar aqui. Você é minha amiga, mas a gente não entendia, né? Porque não estava acostumado com uma pessoa dentro da viatura, acompanhando 24 horas com o microfone, a gente falando um monte de besteira e todo mundo ouvindo, né? Então, mas foi excelente, porque a gente mostrava os bons trabalhos policiais e a realidade de como a polícia trabalha. E você sabe, Palumbo, a gente gravou excelentes episódios com você, né? Você era um policial que as pessoas adoravam ver ali, né, no front, nas operações, porque o mais interessante daquele produto é que ele era 100% baseado na realidade e na verdade. Então, quem contava as histórias eram os policiais. O que, para as pessoas que não sabem, aquilo era um pouco difícil para a polícia naquele primeiro momento. Mas a gente que vai contar a história, não tem um entrevistador, um apresentador, e não tinha nada, eram os policiais. Tinha que ir narrando, né? Tudo, o que vai acontecer e o que é. E foi bom, porque vocês depois assistiam o trabalho de vocês. Exatamente. E a sociedade começou a entender e perceber como que a polícia trabalha. E acaba com aquele estigma de que a polícia é torturadora, que a polícia só quer matar, que quer roubar todo mundo. E não é verdade. A maioria dos policiais são honestos, do bem, que vive de bico, que recebe um salário pífio, né? Mas a gente sofre esse tipo de preconceito, né? E o engraçado é que todas as pessoas, essas pessoas que falam mal da polícia são as primeiras a ligar o 90 quando estão em perigo. São as primeiras. É verdade. Eu vou te dar um dado aqui que você vai gostar. Tem um dos episódios que ele já tem mais de 30 milhões de visualizações. Tudo isso? Tudo isso. Contando os streamings, porque ele também está na Prime Video, ele está na Viacom, enfim, já teve na Discovery, já teve em vários canais a cabo, TV aberta. E, enfim, tá, para quem não pode pagar o streaming também, tá no YouTube, que é o teu episódio. Que é mesmo? Mim, que honra. Tem mais de 30 milhões de visualizações. Isso aquelas que a gente consegue contar e mensurar, fora aquelas que a gente não tem. Que vai pro Zap, vai para grupo de Telegram. Exatamente, as pessoas fazem cortes. E qual episódio foi? Foi aquele do Silvio Santos. Aquele é maravilhoso, gente. Aquele episódio. E as pessoas me perguntam, mas isso é montado? Eu falei, não é montado. Eu já estava acostumado a fazer cana naquela biqueira, na rua Cristóvão Pereira, esquina com a Roberto Marinho. E eu já conhecia tudo lá, conhecia os moradores, conhecia absolutamente tudo. E a gente fez um cerco muito bem feito, né? Espantamos de um lado, pegamos do outro. E aí ele jogou dinheiro para cima, né? E eu já estava tão nervoso, pilhado. E eu falei, você está jogando dinheiro para filho? Rapaz, tu é traficante. Ele, não sei o quê. Eu falei, você é o Silvio Santos? Foi isso aí, né? Porque ele jogou. Porque eu lembro, até tinha uma parte, né, que assim, vocês falavam, não corre não, que a gente chegou. Aí o que o cara faz? Porque ele quer sumir, né? Ele quer ir embora, porque ele sabe que ele vai ser preso, ele estava cheio de droga, a droga estava toda embalada para ser comercializada. E aí eu lembro da sua cara e dos outros policiais, pô, o cara correu, né? Então assim, a gente vai ter que correr também. Quando vocês chegam, e ele fala assim... É que eu não gosto de correr. Aí nunca gostei. Fala assim, pô, para de correr, não sei o quê. Aí uma hora ele para, porque ele viu que ele estava pego, porque viu o policial também do outro lado aqui, foram cercando ele, e ele joga tudo, né? Porque aí ele quer se livrar. Eles jogam para o alto, jogam no vaso sanitário, fazem qualquer coisa. Exatamente, para se livrar do flagrante, né? E aí você pergunta, o que é isso? Não, ele fala, não é meu. Ele fala, o que é isso? Você está jogando dinheiro pro alto? Porque ele jogou o dinheiro também. Jogou. E tem as imagens dele jogando, né? Tem as imagens dele jogando. A cara dele, tipo assim, eu me lasquei. E aí ele é preso.
E a gente achou a droga num riachozinho ali debaixo de uma tábua, não foi? Foi. Acho que isso eu me recordo. E você vai mostrando, você e o Henrique. Henrique Gomes do Amaral. Ele ia levantando e falando, olha aqui, tá cheio de droga aqui, tá cheio de droga ali, porque era uma biqueira conhecida. Nossa, a gente ia muito lá, eu fazia prisão lá toda semana. Troquei tiro lá já, à noite lá é complicado. Né? Mas eu gostava bastante de fazer esse trabalho, porque na biqueira da frente, na rua Emboabas, morreu um amigo meu, investigador. Olha. Os traficantes mataram ele. E aí eu comecei a só bater naquelas biqueiras. E eu só ia lá. Eu ia na Cristóvão Pereira, na Emboabas, na Palmares, na Washington Luiz ali. E cana. Toda semana a gente prende um traficante. Toda semana. Eu vou até depois de fazer uma pergunta sobre essa questão das drogas, agora porque o Palumbo é deputado federal, ele lida hoje, né, com essa questão nossa do arcabouço legislatório. Mas antes disso, conta para as pessoas por que você decidiu ser policial. Olha, eu trabalhava como office boy para comprar um skate, que minha família não tinha condição de dar. E eu trabalhei. E fui roubado. E o cara que roubou meu skate, eu vi ele nas pistas. O cara muito mais forte que eu, muito maior que eu, mais velho do que eu. E eu falei, cara, mas que país é esse, meu? E aí ele despertou minha vontade, eu vou ser policial ainda. Eu vou ser policial. Ali cresceu. Eu tenho um amigo, Eduardo Rodrigues Martinez, lá de Ribeirão Preto, que é um excelente delegado. O pai dele já era delegado. E a gente ia nas delegacias. Na delegacia que o pai dele trabalhava, ele levava a gente para andar naquela baratinha, naquele fusquinha. Ficava lá vendo trabalho policial. Isso foi despertando a minha vontade de ser policial. Tanto é que eu fiz direito para ser delegado. Eu não fiz direito para ser juiz, promotor, advogado, apesar de ter a OAB. Eu sempre quis ser delegado de polícia. E graças a Deus deu certo. Prestei concurso no Rio, não passei. Minha intenção era ir para o Rio de Janeiro. Passei em São Paulo e aqui fiz carreira. Mas aí você vai para os grupos operacionais, que era o que você gostava de fazer. Adorava. Eu fiquei 20 anos Hoje eu estou licenciado, né, para exercer o cargo de deputado. Fiquei 20 anos, 18 trabalhando em grupos de operações especiais. É muito tempo na rua, né? E as pessoas falam, mas você vai sair, você está com 44 anos. Eu falei, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tudo na vida tem prazo de validade. Para trabalhar em setor operacional, tem que ser uns meninos de 25, 35 anos no máximo. E depois começa a idade, começa a pegar. A pegada é outra para quem está nesses grupos. E a Polícia Civil, lamentavelmente, cara, você sabe disso, está envelhecida, né? Está muito envelhecida, porque não tem renovação de quadro, não tem muitos concursos públicos. As pessoas querem chegar até 75 anos na carreira. Pelo amor de Deus, 75 anos não tem condição nenhuma mais. Chega, já deu. É uma profissão de risco. A gente troca tiro, a gente enfrenta bandido. O bandido vem para cima da gente. Não dá, né? Aí eu falei assim, só que as pessoas não entendem isso, né? Porque eu saí no auge, eu estava como 01 da Divisão de Operações Especiais. E as pessoas acabam não entendendo, né? Mas deu meu tempo, foi isso. E você tem razão. Principalmente quando a gente fala desses grupos operacionais, você precisa de gente mais jovem, porque demanda muito do físico da pessoa. A gente acompanhou muito o GOI, o Garra, mesmo falando na Polícia Militar, a Rota. Não é o COI, o GER. Não é um trabalho fácil, é penoso, muitas horas, às vezes, que você, dependendo da ocorrência que você entrar, você não sabe o que vai acontecer. Pode ser uma ocorrência de um sequestro, pode ser um cativeiro, pode ser um problemaço que está ali na frente. E o policial, depois que ele entrou, ele só sai quando termina. Então, se acabar em 5 horas, muito bem. Se a gente não tem horário, a operação, e não tem hora extra. Demorou 40 e tantas horas. E não tem hora extra não, viu? Eu já cheguei a ficar mais de 24 horas, quase 36 horas, salvo engano, lá em Aguaí. A ocorrência começou na sexta de tarde e foi acabar no sábado de manhã, no sábado à tarde. Ladrões que estavam explodindo a cidade, naquele novo cangaço. Que horror. E aí nós tínhamos informação do sítio que eles estavam. Nós fomos lá. O Garra de um lado e o GER do outro. Uma troca de tiro intensa. Um bandido foi morto, graças a Deus, nenhum policial ferido. Mas eu lembro que eu peguei o carro depois, né? Falei, quer saber? Vou lá para Ribeirão Preto visitar minha mãe. E fui. Falei, não tô ficando muito cansado nesse ritmo acelerado, mas muito cansado mesmo. Por isso que eu falo, né? Chega uma hora que a gente cumpriu a nossa cota, né? E tem que saber a hora de sair, tudo tem hora. 18 anos nesses grupos de operações especiais, o treinamento. Eu lembro que a gente chegava no GOI e a gente fazia muito trabalho de luta.
treinamento de luta. Então eu colocava uma luva de boxe em você, suponhamos que você fosse policial, aí eu e o outro componente tinha que te pegar. Só que você podia dar soco na cara, podia dar chute, podia fazer o que você quisesse. Porque e a gente só podia imobilizar. Entendi. E aí teve até um tempo lá que eu recebi uma ordem do supervisor, para que sair com os policiais, falou, vamos para a corregedoria porque estão apanhando aqui no plantão. Eu falei, então eles têm que ir embora daqui, porque são frouxos, porque a gente está simulando a realidade das ruas. Eu fiz muito esse treinamento lá, mas muito mesmo, né? E era todo o período da manhã, o pau comia lá. E eu também apanhava, viu? Não acho que eu não apanhava não, porque muitas vezes eu ia pegar a pessoa. Eu tomava soco, e faz parte aí. Não, porque é o que você acabou de falar, né? O criminoso, ele não precisa andar na legalidade. A polícia sim. Então você tem que aprender como é que você vai mobilizar uma pessoa que está enfurecida. Exatamente. A gente tinha aula de jiu-jitsu, tinha professores graduados, tinha faixa preta de Muay Thai, de Taekwondo, de judô, de jiu-jitsu. Então, tinha um tatame lá e a gente fazia treinamentos. Só que tem gente que acha que a polícia é Disneylândia. Você vai ralar pra caramba pra estar num grupo desse aí, filho. Não é fácil não, viu? Não tem conversa fiada, não. Não, é muito penoso, né? E mesmo quando você vai fazer o teu treinamento de tiro, também não é uma coisa fácil. Não é porque a gente tem que gastar do bolso, né? Também tem essa parte, mas demanda do teu físico, sim, né? Você tem que ter muita precisão, dependendo se você é um sniper, você precisa ter um outro treinamento, não é isso? Perfeito. Tanto é que lá em Aguaí, nessa ocorrência, eu estava com um colete balístico, estava com uma placa de cerâmica aqui, que segura um pouquinho o tiro de fuzil, a gente sabia que os bandidos estavam de fuzil. Eu estava com 2 pistolas e um fuzil, cheio de carregador. Isso dá mais de 10 quilos tranquilamente. Dá mais de 10 quilos tranquilamente. E você aguentar ficar 12 horas aqui, ó, não é para qualquer um. Não. Por isso que eu falo, a gente tem que ter um bom condicionamento e tem que ter um bom preparo, né? Senão você não aguenta, simplesmente você não vai aguentar, você vai arriar e vai virar um problema. Como eu já tive numa comunidade na Zona Leste de São Paulo, que a gente foi atravessando, né, progredindo, só que era muito longo, a gente teve que dar uns pinotes, correr. O policial começou a passar mal, falta de ar, caramba, que não estava aguentando mais correr. E aí a gente parou toda a operação para tomar conta desse policial, para não acontecer nada com ele, para não deixar ele sozinho. Ele foi se acalmando, foi embora. Então o policial, quando ele não tem um bom preparo físico, ele não está nesses grupos de confronto, ele acaba sendo um problema. E aí, Palumbo, vamos falar um pouco da estrutura, né, da polícia, né? Não só em São Paulo, mas acho que no Brasil inteiro. Ela está muito engessada e muito burocratizada, né? Então, assim, eu sinto hoje muito mais do que a gente já, enfim, faz coisas com vocês há muitos anos. Então, eu conheço muito a história da polícia. E não só a história da polícia de São Paulo, mas a história da polícia do Brasil inteiro. E algumas coisas foram piorando, né? Então, quando a gente vai olhar o trabalho, porque a gente está falando aqui, né, do trabalho do policial operacional, mas a gente tem a outra parte que é de investigação. Então, no passado, a polícia podia... Vamos pedir uma quebra de IP, porque até para saber se aquela pessoa realmente estava na cena do crime ou não estava, você até tem a possibilidade de excluir, né? Então, olha, ele não é um suspeito, né? Ele não tem nada a ver com isso. Hoje, para você conseguir ter uma quebra de IP, você precisa de um mandado judicial. A gente deu muitos passos para trás. E vai piorar cada vez mais, viu? Jura? Vai piorar. Porque eu não estou vendo investimentos dos governos, nem estadual, nem federal. Estou falando a nível Brasil. Se investe muito pouco na Polícia Civil, que é a que faz a investigação, que chega nos bandidos mais perigosos. Por exemplo, essa investigação que nós fomos lá prender essa quadrilha, e foram mais de 10 presos, ela partiu da delegacia de roubo a bancos. Só faz a investigação. Só que como ia ter o confronto, eles chamaram o Garra e o Ger. Isso é a coisa mais normal do mundo. Uma vez eles chamaram a gente, eu lembro que eu estava numa comunidade, Morro do Sabão, que eu tinha sido ameaçado de morte lá, ele mandou um áudio num grupo de ladrão lá, depois vazou para mim, manda o Palumbo subir aqui que eu vou estourar a cabeça dele. Eu ia todo dia na comunidade, só que eu pegava sempre os mesmos policiais que trabalhavam comigo e falava assim, nós vamos subir esse morro aqui todo dia, nós vamos falar bom dia, boa tarde e boa noite. Os moradores não têm nada a ver com esse lixo que está aqui. Quem que me passou a informação de onde estava? Os próprios moradores. Nós ficamos lá incursionando um tempão, mais de um mês, e não tivemos um problema na corregedoria. E a gente prendeu
mas traficante todo dia. Tanto é que eles expulsaram ele da comunidade, porque a gente começou a atrapalhar o tráfico. Aí mandaram ele para Heliópolis, para Paraisópolis, nós começamos a ir em Paraisópolis, mandaram de volta e a gente prendeu ele. Então é muito difícil. Quando eu cheguei no GOI, cara, em 2002, e fiquei até 2010 e saí como 01. Eu lembro que a gente tinha mais de 200 policiais. Quando eu entreguei o GOI, tinha 100. Nossa, metade. O Garra tinha 230, 240. Sim, Quando eu saí do GOI, que eu fiquei 10 anos na divisão do Garra, na divisão de operações especiais, tinha 120, 130. Também Ou metade. seja, a polícia está envelhecendo, os policiais estão indo embora, estão procurando concursos melhores para ganhar dinheiro e nós estamos ficando para trás e não se tem investimento na polícia civil do jeito que deveria ter. Por quê? Porque ela não aparece. A polícia civil não aparece. Então eu estou aqui como policial civil, ninguém sabe que eu sou policial civil, está com uma viatura que parece um carro normal, ninguém sabe. Agora, quando você coloca um monte de viatura da polícia militar, e tem que ter mesmo, opa, a população começa a ver a viatura e acha que aquilo lá é o suficiente. E não é. As delegacias de São Paulo estão fechadas à noite. Eu lembro que eu entrei na polícia, eu fui parar lá no Capão Redondo, fiquei 1 ano lá. Eram 5 equipes. Aliás, ficou em 4 equipes. Para quem não sabe o que é isso, a gente trabalhava 12 horas, folgava 36, 20, não, trabalhava 12 horas, folgava 24, e depois entrava e folgava 3 dias. Entrava à noite e folgava 3 dias. E a maioria das delegacias estava em 5 equipes, completinha. Hoje em dia, completo o que é? 5 delegados, cada delegado com pelo menos 1 ou 2 escrivães, e 2 tira, 2 investigadores. Era isso. Se você bater nas delegacias hoje à noite, vai aparecer um policial que provavelmente vai falar para você procurar a delegacia no outro dia. E como é que a população vai se sentir segura assim? Então quer dizer que se eu for roubado eu tenho que andar 10 km para fazer um BO? Se eu for roubado eu tenho que ficar esperando no outro dia? E como que a gente resolve isso? Concurso público, investimento em investigação, né? Aqui vai até uma crítica, né? A gente pode observar, olha as viaturas da Polícia Militar e olha as da Civil. Vá numa delegacia e olha as viaturas da Polícia Civil. Tudo capengando. O novo secretário já colocou viaturas novas na rua para a Polícia Militar. E se esqueceu da gente. E como é que vai dar certo isso? Não vai dar certo nunca. Por isso que eu critico ele. Aliás, eu falei para ele na frente do delegado-geral, ele estava destruindo a Polícia Civil, estava acabando com a Polícia Civil com as atitudes dele. Ele até ficou meio assim, né? Mas fazer, o que eu falo para aqui nas câmaras, eu falo na minha casa. Eu sofro de sincericídio, porque eu não aguento ficar calado. E as pessoas me falam, né? Inclusive um deputado falou uma vez para mim, por que você defende tanta polícia? Porque eu entrei para vereador e comecei a defender a polícia e atacar o governador. Ele falou, você não pode fazer isso porque você é vereador. Eu falei, eu estou fazendo o que você deveria fazer. Já que você é um covarde, ingrato, eu estou fazendo eu. Porque se não fosse o delegado antes do Palumbo ou antes do seu nome, você jamais e nem eu seríamos eleitos. Então, o mínimo que a gente tem que fazer é ter gratidão com a corporação, com a instituição. Mínimo. Né? Mas muitos entram e viram a cara. Começa a ter outros interesses e esquece da polícia. Não, e você tem um ponto que é muito importante, né? Eu acho que isso precisa ser levado realmente a um grande alerta, não só para a Secretaria de Segurança de São Paulo, mas para de todos os estados da nossa federação, porque o que acontece? A polícia militar ela é extremamente importante, a gente não tem dúvida disso, a nossa polícia ostensiva é aquela que está ali para coibir o crime, para que ele não aconteça. Mas aí o crime aconteceu. O que acontece? Quem vai entrar é a nossa polícia judiciária, que é a nossa polícia civil. Perfeito. Eles vão investigar, vão cumprir os mandados de prisão, aquela coisa toda. Então, são 2 polícias que têm, né, vamos dizer, funções bastante distintas. O que acontece? O crime saiu da rua. O crime foi para o universo digital. E aí, quando a gente vai entrar dentro do universo digital, não tem polícia ostensiva, só tem polícia judiciária. É um problemaço. Por quê? A gente continua tendo o crime na rua, mas o crime migrou e eu olho e, assim, eu tô, assim, semanalmente eu tô em um departamento, eu tô em outro, eu tô no estado, conversando com o policial. Eu converso com o policial do Acre ao Rio Grande do Sul. Situação de falência, né? E, assim, é desesperador quando você, principalmente
nessas questões de investigação de crimes digitais, a gente pode pegar, mesmo agora, essas fraudes de banco, de Pix, porque o criminoso antigamente ele saía na rua, ele se armava e ele ia tentar te assaltar. Então, ele ia se deparar ali com quem? Com a polícia militar, né? Que de alguma forma podia contê-lo. Vamos combinar? Era Perfeito. isso. Só que ele corria um risco enorme, ele podia ser preso, não sabia se você ia ter dinheiro, ele podia disparar, e a pior coisa para um ladrão é aquele roubo terminando num latrocínio, a pena é altíssima. Hoje ele fica em casa, ele está em casa. No celular ou no computador. Engenharia social jogando... E não é que ele vai atrás de uma pessoa, ele vai atrás de 1000 pessoas. E uma dá certo. Uma? Mas muito mais que uma. A média é de 10% a 20%. Então, isso é muito alto. E aí, de novo, quem é que vai atuar? Quando eu vou bastante ao DEI, que é o DHPP. É desesperador. O próprio diretor dele falou que não para de chegar fraude, pessoas lesadas. As pessoas estão desesperadas. Isso a gente está falando de um único crime, vamos lá, que é de fraude bancária. Aí a gente tem o problema do quê? Agora desses jogos, né? Jogo do tigrinho. As pessoas estão se matando, estão perdendo a vida porque não conseguem ganhar dinheiro com aquilo, que aquilo também é uma fraude. O que acontece? A polícia tem que investigar. É tão complicado. O tal do jogo do tigrinho está sediado em Malta. Olha... Você entende a necessidade? Eu entendo que você está falando de investimento, não só para o dia a dia da rua, sim, mas para esse universo que o crime migrou. A polícia militar ela precisa de mais policiais, precisa de mais viaturas. Você tem que fazer isso como secretário, como governador, mas você não pode esquecer da Polícia Civil. Você falou dos crimes que acontecem por meio da internet. São Paulo tem 44 milhões de habitantes. No estado inteiro tem uma delegacia. Uma que cuida de crime cibernético. Será que tem 30 policiais lá? Duvido. Não deve ter isso. Como é que vai dar conta? Não vai. Enquanto o governo federal e os estaduais, não estou dizendo só de São Paulo, não perceberem que a gente tem que investir em investigação para chegar nos cabeças do crime organizado, a gente vai continuar enxugando gelo. Por quê? Essa filosofia de o ladrão bom é ladrão morto, tem que matar o ladrão, tem que... Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando você está numa facção e você morre, o que está abaixo de você sobe. E muitas vezes esse que sobe, deu graças a Deus que você morreu, porque agora ele é o chefe. Então não vai mudar. Bandido é igual rato. Sai um, aparece 10. Igual barata. Então eles não entendem isso daí. Agora, quando você faz investigações bem feitas, com lavagem de dinheiro, organização criminosa, o judiciário ajudando, né? Porque o judiciário também não pode ficar soltando o chefe de facção como soltaram o André do Rap. Aquilo é um absurdo. E aí a gente começa a ter uma melhora. Agora, o André do Rap eu acompanhei de perto, eu estava lá na divisão de operações especiais, o Fábio Caipira pediu apoio. O Fábio tem ódio dessa história. E aí ele foi pessoalmente, ele ia em todas, viu? Prenderam, depois saiu pela porta da frente. Aquilo é uma tristeza para ele. E o helicóptero que devolveram, aquele helicóptero que estava na mão do André do Rap, o traficante, e está na lei, né, que você pega os bens e passa para o Estado. Ele servia para transporte de órgãos, para as pessoas poderem fazer transplante, que tem que ser uma coisa extremamente rápida. Apareceu o órgão, sim, é a questão de horas, já tem que estar no hospital, a equipe... O Pelicano ajuda muito. Ajudava muito. E tiraram esse helicóptero da polícia. Quer dizer, tiraram não, né? O judiciário tirou. Para devolver para um traficante. Para devolver. Você acha que isso está certo? Não. Isso é um esculacho. Meu. Eu não acho que isso está certo. E depois a culpa recai sempre na polícia. Segurança pública se faz com 3 jeitos. Legislativo. O que é o legislativo? Deputado federal e senador. Fazendo leis pesadas para aumentar a pena, para dificultar a vida do bandido, para acabar com progressão, para acabar com saidinha. De cada 10 presos, 7 voltam a cometer o mesmo tipo de delito. Qual que é a dificuldade? Todas as vezes que tem votação para aumentar a pena, todas as vezes para aumentar a pena, para tirar a saidinha, vem aqueles mesmos partidos políticos que eu odeio, detesto, não vou falar o nome aqui em respeito a quem gosta desse partido, mas vocês podem imaginar quais são. Eles orientam os deputados a votarem não. E um deputado e um senador não faz lei sozinho, o sistema é bicameral, vai para uma casa para outra. Se eles mudarem no Senado, volta para cá e a gente pode fazer os ajustes finais. Né? Não vota, o negócio não vai para frente. Todos os projetos têm que passar pelas comissões, eu estou na comissão de segurança. Então suponhamos que um deputado é favorável ao bandido e está na presidência da comissão.
ele não vai pautar os projetos que ferram os bandidos. E assim vai. Por isso a dificuldade de você mudar a lei, é difícil pra caramba. Não, eu imagino, porque assim, é uma guerra, né? A gente está falando. E aí, só para as pessoas entenderem a questão da Polícia Civil, quando a gente fala também em crimes familiares, é outro crime que dificilmente a Polícia Militar vai atuar. Porque o que acontece, de novo, a Polícia Militar é a polícia ostensiva. Então, ela vai estar lá para diminuir roubo, tentar diminuir o tráfico. Fazer o patrulhamento, né? Mas, dentro da casa das pessoas, aí o marido matou a mulher matou um filho, a mãe matou um filho. Quem vai entrar? De novo, é a Polícia Civil, que vai ter que fazer a investigação. O Palumbo aqui deu todo o suporte junto com o GOI, no caso da Isabela Nardoni. Mas a investigação foi do 9º DP. O GOI não investigou nada. Mas vocês deram todo o suporte para eles ali, operacional. Os policiais que fazem investigação são infinitamente mais importantes do que os que estão em grupo de operações especiais. E eu posso falar com conhecimento de causa porque eu fiquei 18 anos nesses grupos. Por quê? Porque se não tiver quem faça a investigação e chega nos autores, nós não vamos ter serviço. Para quem não sabe, os grupos da Polícia Civil, os operacionais, o GOI, o GAR, o GER, eles não foram criados para dar apoio para a população. Eles foram criados para dar apoio para a polícia. Isso. Então as delegacias, o Departamento de Narcóticos, o DEI, que tem uma investigação, vai prender bandido com fuzil, chama o GAR, chama o GOI, chama o GER. É para isso que nós fomos criados. E infelizmente não se tem investimento à altura. Então fica a polícia enxugando o gelo, tomando pancada tudo quanto é lado, um monte de lei imbecil. Você não pode tirar e nem filmar o bandido. Então, por exemplo, você pega um estuprador, a polícia não pode tirar a foto dele, jogar para a imprensa porque ela incorre no crime de abuso de autoridade. A gente tem que borrar o rosto. Quantas vítimas iam aparecer se a gente jogasse a foto de um estuprador em qualquer televisão aberta? Ia aparecer mais vítimas. É sempre lei para proteger bandido. Não pode algemar, não pode fazer isso. É abuso de autoridade. Câmara com o policial aqui parecendo um Big Brother, 24 horas por dia. Para vocês terem ideia, eu lembro que eu estava na Paulista, aí eu estava conversando com um sargento amigo meu, ele pegou e tirou o colete assim, virou, estou indo ao banheiro, colocou, falou, que é isso aí, sargento? Que negócio é isso aí? Isso aqui grava tudo, filma tudo, 24 horas. Eu quero falar um negócio com você que eles não podem saber. Isso é um desrespeito com o policial. Porque então, eu estou lá brigando com a minha esposa, pô, Sabrina, não sei o quê, você fez isso? Agressor de mulher. Ou então estou cobrando uma dívida legal. Falou, você não vai me pagar? É corrupto. E você sendo monitorado 12 horas sem parar. Aí eu te pergunto, por que essa monitoração também não acontece com todos os funcionários públicos? Tem que começar com os políticos. Quem mais faz mal para a sociedade é uma raça chamada político. Não e todas as vezes que eu falo isso, eu adoraria ter câmera neles. Eu também. Aliás, eu falei isso na comissão de segurança. Os caras do meu partido me chamaram, você é louco, você vai falar isso lá? Eu falei assim, vamos colocar a câmera em todo mundo aqui. Eu sou cobaia. Pode colocar no meu terno, pode colocar no meu carro, pode colocar no meu gabinete, no meu escritório. Vocês ficam monitorando o que vocês quiserem. Agora, é sempre contra a polícia, né? Vocês vão querer isso daqui? Não vão querer. Não vão querer. Então empurra para a polícia. Tudo que é de ruim vai... enfia na polícia, enfia na polícia, enfia na polícia. Eu fiz um projeto de lei aqui em São Paulo para colocar câmeras em berçários. Por quê? Porque chegou uma denúncia para mim daquela escola Colmeia, onde estavam amarrando as crianças. Sim. Chegou para mim. Eu olhei aquilo lá, não acreditei. Eu não acreditei. Eu vi também. Eu corri para a delegacia, representei para fazer um boletim de ocorrência. Foi feita a investigação e eles foram presos. E outros casos estão acontecendo. Aí eu fiz um projeto de lei para colocar a câmera. Inclusive o pai, ele tem direito de olhar lá na internet, deixa eu ver como é que está meu filho. Para quem trabalha certinho, não tem problema nenhum. Não quiseram. Não quiseram, simplesmente não quiseram. Aí eu vou te contar um negócio que você vai ficar boquiaberto. Bom, aí eles não querem esse projeto, mas hoje nós estamos cheios de câmeras. Não estamos? Todos os lugares... Big Brother, né? Tem câmera na rua, todo mundo coloca uma câmera de segurança dentro de casa, inclusive para filmar o seu bichinho, o seu cachorrinho. Não está filmando? Quero ver se meu cachorrinho está bem. Só que o que as pessoas fazem? Elas compram essas câmeras, que são chinesas e muito baratas. Paguei só R$50, fiz um negoção. A pior coisa que a pessoa pode fazer na vida dela é comprar essas câmeras baratas. Primeiro porque elas não têm atualização de software. E a gente já mostrou isso aqui. Quando um hackeamento acontece...
ele descobriu uma falha de vulnerabilidade naquele modelo. Então, todas as câmeras daquele modelo têm a mesma falha de vulnerabilidade. Então, se tem 10 milhões de câmeras espalhadas, essas 10 milhões de câmeras conseguem ser hackeadas. Tem uma plataforma que chama Shodan. Já entrou nela? Não. Eu vou ensinar muita coisa para vocês. Pode ensinar. O que acontece? A gente estava com esse hacker ético aqui, ele falou, vou mostrar para vocês como é que funciona. Ele abriu o Shodan aqui na nossa região, onde a gente está aqui, em Higienópolis. Eu fiquei besta. A gente entrou dentro da casa de um apartamento onde tinha um senhor, um idoso, e estava a cuidadora dele. Ela estava trocando a fralda desse idoso. Ela não fazia maldade nenhuma com ele, mas veja só. O que o Terceiros viu. Exatamente. Se eu tô vendo, se a gente conseguir... Era uma câmera barata, é isso? Uma câmera barata. Todo mundo consegue ver. Aí ele começou a abrir o Shodan e ver a quantidade de... Assim, você consegue ver... Sabe portaria eletrônica? Onde tá lá o porteiro, porque tem uma câmera com o porteiro, não tem? Só que você tá vendo a câmera, você tá vendo o porteiro aqui e todas as câmeras de monitoração do porteiro, da portaria. Ele foi abrindo... Câmera entrou no supermercado, do caixa... É inacreditável. Então, barato sai caro, hein? Melhor não ter essa câmera. Não só o barato sai caro, mas quando você proíbe essa lei, que eu entendo que ela é importante, inclusive para você poder proteger essas crianças, porque numa creche a gente está falando de bebês, né? Exato. E as crianças não sabem falar. E mesmo uma criança pequenininha que já aprendeu a falar, ela tem medo de falar, né? Ela tem medo de, enfim, sei lá, da professora não gostar, do pai reclamar. Então, quando você coloca aquilo, mas né, de forma, na questão de monitoração, porque a câmera também coíbe, a gente sabe disso. Claro. Então, a pessoa sabe que está sendo filmada, ela, pelo menos, ela pode depois relaxar e fazer uma bobagem, mas ela não vai fazer naquele primeiro momento. Então, eu não entendo essas leis não irem para frente. Não vai porque é interesse que vai contra bandido, porque quem está fazendo mal é bandido. Então, é lei só para ajudar criminosos. Quer ver que é coisa mais absurda que a audiência de custódia? A audiência de custódia foi criada, a princípio, no Conselho Nacional de Justiça e ela serve única e exclusivamente para dar voz para o preso. Lá não se pergunta nada do crime. Se uma pessoa foi estuprada, ninguém vai perguntar como é que foi o estupro. Vai perguntar para o bandido. Como você foi tratado, como você foi algemado, se você foi maltratado, como é que você chegou na viatura, se deram alimentação para você. Aí a gente vê juíza dando casaquinho pro preso e cafezinho na audiência de custódia. Serve um café para ele aí. Pelo amor de Deus, gente. E pro policial que tá lá fora escutando, será que ofereceram um café? Perguntaram se estava bom o ar-condicionado para ele? Não. E 50% dos presos são soltos em audiência de custódia. Não fica mais ninguém preso. É difícil ficar preso nesse país. Furtador de celular que tem uns pencas aqui, Higienópolis, Perdizes, Centro, sai em menos de 24 horas. Receptador, você tem que ter o carro tá num desmanche todo picotado, sai na audiência de custódia. Mas aí fica difícil, né? Por isso, Paulo, o que a gente precisa mostrar. Porque o que acontece? A gente aqui faz questão de explicar que a polícia não solta ninguém. O trabalho da polícia é investigar. Quem solta é o judiciário. E se a pessoa for pega em flagrante, ela vai ser presa imediatamente. E se ela não estiver no flagrante, que a gente eu passo essa informação sempre. Até para o policial poder efetuar aquela prisão, ele precisa de um mandado, que vem de uma autorização do juiz. O juiz vai permitir que aquela determinada equipe de policiais vá prender aquela pessoa porque ela estava cometendo aquele determinado crime. Porque ela não foi pega em flagrante, correto? Sim, perfeito. E aí ele vai ser levado, então a polícia... Aí, quando a justiça entende que aquele criminoso não atende os requisitos para ficar dentro, né, da prisão preventiva, ele vai ser solto. Só que o que acontece? Quando a gente está falando, essas pessoas não passam o endereço correto. Essas pessoas já tinham sido presas por outros crimes. Então, assim, a gente não consegue ter... É uma outra coisa que eu não consigo entender. Gente, já tem uma ficha. Quando você levou a pessoa para lá, você foi preso, né? Tá bom, qual é o teu CPF? Pô, mas aqui você tinha que ter voltado, ter comparecido, você não compareceu. Não é nada disso. Solta-se, dane-se. Quer ver outro absurdo? Por força de lei, os presos que não foram citados, o processo fica suspenso até a citação. Eles não citam ninguém na audiência de custódia. Eles não têm a capacidade de olhar, olha, esse cara está devendo lá em Manaus, lá está com mandado de citação aqui, chama lá
o escrevente, alguém faz a citação dele. Eu tenho um projeto de lei para acabar com isso daí. Por quê? Audiência de custódia, vocês querem ter essa porcaria? Beleza. Então, vocês que citem todos os bandidos que tiver passagem ou tiver respondendo processo. Por quê? Porque aí o processo começa a andar. Sim. Então, é um desserviço que muitas vezes o judiciário faz com essa porcaria de audiência de custódia, com resoluções do Conselho Nacional de Justiça. É um absurdo atrás do outro. Agora eles vieram com uma ideia mirabolante de criar o SUS da segurança pública. Como que é isso? Eles querem que a Polícia Federal mande na Polícia Civil, Militar, Penal. Oi? Você acha que vai dar certo isso? De jeito nenhum. Não vai dar certo, porque é gente que não sabe nada de segurança. Entende tanto de segurança quanto eu entendo de turbina de avião, nada. Então é difícil você lidar com esse povo assim. Nem a Polícia Federal quer isso. Na verdade, porque assim, a atribuição da Polícia Federal também é outra. Se o Brasil tomasse conta das fronteiras, e são 23 mil quilômetros de fronteiras, 15 terrestre e acho que 8, sei lá, 7 marítima, estava ótimo. Porque o Brasil não produz cocaína. O Brasil não produz maconha. As armas vêm muitas vezes de Paraguai. Sim. E eles não tomam conta da fronteira. Eles não fazem a lição de casa. Eles não tiveram a capacidade de tomar conta de 2 presos num presídio de segurança máxima, onde não tem superlotação, onde eles ficam em celas separadas. Não tiveram capacidade de tomar conta. Foi a maior vergonha que teve esses 2 presos sair por uma brecha. Por uma brecha, porque o Estado, o governo federal, falhou. Que até hoje essa história também não foi explicada, né? Não. Como é que aquele homem passou naquele buraco? Pois é, ninguém viu, ninguém fez uma revista. Porque eu trabalhei muito em cadeia, na época eu trabalhava no grupo de operações especiais, a gente entrava quarta e sexta na cadeia do Pinheirão, quando era da Polícia Civil. Tem alguns procedimentos que é típico de carcereiro. Pega uma barra de ferro e sai batendo no chão. Pelo barulho ele consegue ver se tem buraco. Começa a bater no teto. Pega nas grades e começa a bater. Depois de um certo tempo você pega tanta expertise que você... Opa, tá cortado isso aqui. O que eles fazem para tampar os buracos? Que eles vão tirando a terra, né? Colocam em saco e colocam no próprio buraco. Eles pegam pasta de dente junto com o papel higiênico, passa na parede, e aí parece que é uma parede, mas não é. Papel higiênico, pasta de dente grudado lá. Né? Só que policiais penais federais não fizeram. Eu defendo os policiais penais, sempre vou defender. Mas eles não fizeram lição de casa. Porque 2 presos, um em cada cela, não consegui tomar conta. Em RDD, é. Aqui tinha 40, 50 presos. Como é que eles arrancaram aquelas barras? Até com dente? Eles pegaram um alicate que estava lá numa obra, que estava sendo construída no presídio, alguma coisa lá. Só que se você vai prestar um serviço numa penitenciária em São Paulo, vem um policial, você está levando o que aí? Um serrote, uma talhadeira, um martelo, tem mais alguma coisa? Você... Na hora de você sair, cadê o serrote? Cadê a talhadeira? Não fizeram isso. São procedimentos básicos de segurança. Outra coisa que eles podiam fazer, eu fiz também uma indicação para o ministro da Justiça, trabalhar com cachorro. Sim. Se você coloca ótimos. Cachorro em volta da cadeia, cercado ali, ó, para passar pelo menos a noite, ou mesmo que for o dia, uma área grande, ele pode ficar lá tranquilamente. O olfato dele é 40 vezes superior ao ser humano. Ele escuta muito melhor que o ser humano. E o faro, né? Ele escuta muito melhor do que o ser humano. Ele não se corrompe, ele não tem hora extra, não que a polícia tenha hora extra, que a polícia não tem, né? Ele não tem férias, ele não tem 13º, ele só precisa de um veterinário que pode cuidar de vários animais e de uma excelente ração. E ter a área dele para um período para ele passear. Ele é muito mais barato. Não há possibilidade de ter fuga, porque se for por túnel... O cachorro vai achar. Vai achar. Ele Eles vai achar, ele bons. começa a latir, acorda o guarda que está na muralha. Entendeu? Mas infelizmente eles acham que, não, isso não, a gente está investindo em cana. E assim, o investimento nesses presídios federais é altíssimo, não é barato. Muito alto. E quem vai para esses presídios federais, a priori, seriam presos de alta periculosidade, né? Porque não só periculosidade física, mas, né, são mentores intelectuais de grandes crimes ou de organizações criminosas. Ou seja, você tem o policial que trabalha ali dentro, ele recebe muito mais do que um policial que trabalha dentro de um presídio estadual. Aquilo não poderia ter acontecido de forma nenhuma, né? De jeito nenhum, que lá foi uma falha grotesca. Aliás, as cadeias do estado de São Paulo só não explodem de vez por causa dos policiais penais.
de São Paulo que trabalham pra caramba, ficam em cadeia com 1.200, 1.300 presos, com 5 policiais penais. Tem o GIR, que é o Grupo de Intervenção Rápida, que acaba com as rebeliões rapidinho, são extremamente competentes. Enquanto eles entram com 20, 30 policiais, o Tropa de Choque às vezes entra com 100. E eles fazem o mesmo tipo de serviço. Que bom que se tivesse 100, né? Mas a Polícia Civil, a Polícia Penal também tem um déficit de policiais. E aí houve outro erro do governo, na minha opinião. Você sabe muito bem que as polícias têm ego. Então tem a Polícia Civil, tem a Polícia Militar, tem a Polícia Científica, tem a Guarda Civil e tem a Polícia Penal. A Guarda Civil é do prefeito. Científica Penal, Científica Civil e Militar da Secretaria de Segurança Pública. E na Secretaria de Administração Penitenciária, a Polícia Penal. Aí o governador vai me dar um aumento maior para a Polícia Militar, um pouquinho menor para a Polícia Civil, e para a Polícia Penal, uma merrequinha. Não pode. Pelo amor de Deus, eles correm risco lá também, eles andam armados, trabalhar em cadeia é difícil pra caramba. Tem gente que não faz nem ideia como que é trabalhar numa cadeia, o inferno que é. Eu participei de várias rebeliões, é muito difícil. A gente entrava com o grupo de operações especiais com 18, 20 pessoas lá para segurar uma cadeia com 1.500 presos. E eles acham o quê? Que a gente vai atacar flor? Que a gente vai chegar lá com uma faixa, paz e amor? O preso só entende uma linha, filho. Se ele vier com agressão, o policial tem que ir com agressão. Se ele vier com tiro, o policial tem que vir com tiro. Mas você sabe que, na minha concepção, não sei na sua, toda a estrutura do sistema carcerário é um grande problema, né? Do começo ao fim. Tudo, porque... eu não sei se você assistiu, tem uma série que é muito interessante, que ela está na Netflix, chama Destrancados. Não, vou procurar. Destrancados? Destrancados. O que acontece? Isso vai ser um experimento sociológico que vai acontecer num estado bastante conservador, um estado bastante tradicional, que é Arkansas, nos Estados Unidos. Eles são muito linha dura. E o diretor dessa penitenciária, ele vai correr um risco ali muito grande, tá? Eu achei ele no começo assistindo a série e falei, pô, esse cara é louco, né? Desencarcerado? Destrancados. Destrancado. Porque se tudo der errado, o que acontece? É o pescoço dele. E o que ele vai fazer? Ele vai pegar uma ala, só uma ala, que é a ala H, e que deve ter mais ou menos uns 80 presos, tá? E aí todo tipo de preso. Lá tem assassino, tem ladrão, traficante, tem violência doméstica, tem todo tipo, todos homens, de todas as idades, muito novos e já presos mais antigos, mais velhos. Ele vai chegar... E eles ficavam num regime, Palumo, que era de 23-1, ou seja, eles ficavam 23 horas presos nas suas celas e 1 hora só de convívio social. Nessa 1 hora eles tinham 15 minutos de alimentação, o restante eles podiam tomar um banhozinho de sol e conversar ali entre eles. O resto do tempo totalmente trancados. Aí esse diretor vai chegar para eles e vai falar o seguinte, ó, a partir de hoje, durante 45 dias, todas essas celas vão ficar destrancadas e eu vou tirar todos os policiais penais dessa ala. Só que eles encheram de câmera, tem câmera do começo ao fim. Ele diz o seguinte, tem regras aqui. Se vocês cometerem crimes, todo mundo volta para o sistema de 23-1. Então vocês vão ter que se organizar, vocês vão ter que manter isso aqui com um mínimo de limpeza, de asseio, vocês não vão poder arrumar confusão, ele coloca todas as regras. Nas primeiras 48 horas, é um estresse completo, porque os presos muito jovens começam a entrar naquela coisa, agora a gente vai tocar o terror. Só que os mais velhos falam, pô, é uma oportunidade que a gente não pode perder. O que acontece? O sistema penitenciário pensava por todos eles. O que esse diretor faz? Fala o seguinte, agora vocês é que vão ter que pensar em como é que vocês vão se organizar para não perder esse benefício. No final do dia, eles estão exaustos. Que trabalha. Porque tem que trabalhar, um controlar o outro para não perder aquilo. Falei, pô, cara, não vou arrumar essa confusão, porque se a gente não entender, vai voltar todo mundo para ficar preso 23 horas, que é horrível, você ficar num cubículo 23 horas. 23 horas com mais uma pessoa. Deve ser enlouquecedor. O adoecimento de saúde mental desses presos é muito grande, que você fica meio louco, né, fechado. E o que acontece? E é muito interessante, porque você vai ver ali presos dos mais diversos. O cara que cometeu um crime de homicídio, outro que é um traficante. Os traficantes são os mais inteligentes. São manipuladores, então eles vão conseguindo acalmar
as pessoas, para elas, opa, vamos baixar aqui a guarda, porque você tinha a galera que quer. O cara que cometeu violência doméstica, ele era um estupim, ele era incontrolável. Ele, tanto que lá na frente você vai ver, ele vai ser retirado do experimento, porque assim, ele não tinha parado, ele estava sempre arrumando confusão. E você vai ver o dia a dia... Tiraram ele, mas não puniram o resto. Não puniram o resto. Aí é lógico, o que acontece? Vai chegar no momento que, por conta desse cara mesmo, eles vão ter que passar por uma revista, vão ter que ficar nus. E aí é uma grande humilhação. Só que sabe o que é muito interessante? Você vai vendo, Palumbo, o cara aqui, que era um bicho, ele era um bicho, começa um bicho. No final do experimento, ele mudou. Ele começa a entender o valor da palavra liberdade. E esse diretor tem uma frase que eu gosto muito, ele fala o seguinte: eu vou ter que devolver essas pessoas todas, eles vão voltar, porque ele não são presos porque nos Estados Unidos você tem prisão perpétua e pena de morte, a pena capital, não são esses presos, então ele teria que devolver. Como é que eu vou devolver essas pessoas se eles não conseguem nem entre eles ter um mínimo de convívio? Então, e ele vai dando outros benefícios ao longo dos 45 dias. Um que é muito interessante é que eles tem 4 orelhões, e eles recebem lá tipo um dinheirinho, umas moedas para falar com a família. Só que a família já não mandava dinheiro, então essa coisa de você não ter o contato familiar também vai deixando a pessoa agressiva. O diretor fala, tá vendo? Os telefones estão liberados, vocês podem falar a quantidade de horas que vocês quiserem com a família de vocês. Lógico que eles também estavam sendo monitorados para ver se não iam falar com, um faccionado, aquela coisa toda. Gente, é uma confusão, porque eles de novo vão precisar se reorganizar minimamente, porque assim, tem uma fila, 4 orelhões para 80 presos. Então, todo o tempo, eles vão precisar pensar. E é impressionante como esse desgaste intelectual de não perder o benefício faz com que eles mudem. Olha, eu fiquei com vontade, no final, de escrever para esse diretor do presídio. Falar, cara, porque não é que a gente está falando da Califórnia, que é um estado, vamos dizer, mais liberal. A gente está falando de um estado que é muito, fechado, um estado muito tradicional, que é o estado de Arkansas. Então você olha assim, eu falei, gente, e no final, assim, o final da série é surpreendente e ela é toda real. O que eu pesquisei depois é que o experimento deu tão certo que eles vão replicar isso em outros presídios, ou seja, porque é uma maneira de como é que você ensina essas pessoas o valor da palavra ressocialização. É lógico que a gente sabe que tem ali presos que não têm esse potencial. Ali dentro não tem serial killer, vamos deixar isso muito claro. Ali dentro não tinha estuprador. Ali dentro você não vai encontrar essa gente louca que vai botar bomba, Esses vão para outras penitenciárias nos Estados Unidos, eles têm um outro tipo de tratamento, e aí, assim, é preso que não tem nem contato, mas nenhum com o mundo, porque o cara que vai lá e resolve botar bomba para matar milhares de pessoas, ele está completamente apartado da sociedade. Mas são aqueles outros que cometeram, sei lá, ele roubou, então roubou carro, Tem condição de se ressocializar. Exatamente, é isso. Mas quando a gente olha o nosso sistema prisional, eu concordo com você, ele está falido. Muito. Mas o policial penal não tem obrigação de ressocializar ninguém, nem o juiz. Eles acham que vai lá com uma varinha, bate na cabeça do preso, está ressocializado. O cara já é tranqueira quando entrou na cadeia. A família dele já falhou. O ambiente que ele estava lá tornou ele, talvez, uma pessoa mais violenta. E aí você quer colocar a culpa no policial penal que não consegue ressocializar? Não, mas ele tá só trabalhando. Você sabe o que eu percebi? Que todo preso que se ressocializou foi porque ele teve o livre-arbítrio de se ressocializar. É igual cometer crime, você tem livre-arbítrio. Eu sou filho de uma mulher periférica de Perus. Nós éramos muito pobres. Eu morava de favor até os 14 anos numa empresa que minha mãe trabalhava. Eu e meus irmãos e ela. E ninguém virou bandido. Porque a gente tinha uma estrutura familiar muito boa, baseada no cristianismo. Meu pai foi padre antes de se casar com a minha mãe, pediu dispensa para o Papa e casou na igreja. Um italiano de 92 anos. Então eu tive o principal, que é amor, carinho, atenção. Minha mãe me dava uma surra de vez em quando, todas merecidas. Não tinha mimimi lá não. A gente tinha que levantar, arrumar a cama, cortar a grama. Toda sexta-feira eu e meus irmãos a gente lavava o quintal, que era a ordem dela. E a gente acordava fazer uma farra lá, porque Ribeirão Preto
é muito calor. E uma certa vez eu encontrei lá numa academia em São Paulo, a gente sempre anda muito atento, né? Então eu bati o olho no cara, né? Eu vi, não vi que não tinha até um volume aqui. Aí ele chegou, falou para mim, delegado Palumbo, fala, mano. Aí ele fez assim, né? Não, eu vou pegar meu celular. Deixa eu te falar uma coisa, eu já fui faccionado, já fui do PCC. A minha mãe orou muito, ela mandava os seus vídeos para eu assistir. E por causa de você eu saí do crime. Hoje eu montei a minha lojinha de aparelhos eletrônicos e estou sobrevivendo dignamente, honestamente. E vou te falar uma coisa, hein? Não tem coisa melhor do que paz. Eu vou para minha casa com a cabeça em pé, durmo tranquilo, não tenho mais medo da polícia chegar aqui 6 horas da manhã, tenho paz, minha mãe está super feliz. Então, foi porque ele quis. Concordo com você. Não foi porque o policial penal ficou mandando meus vídeos para ele. Foi porque alguém da família falou, você tem que sair dessa vida. Preso só entende, só vai se ressocializar se ele tiver vontade. E agora... Ele precisa querer sair, é verdade. Como o mesmo problema quando a gente vê um usuário de drogas. Não adianta você, se ele não quiser, você pode até dar tratamento para ele, fazer um monte de coisa, ele vai acabar voltando. Agora, quando ele assume que ele não quer mais aquilo, ele tem Eu tenho um assessor que ficou 25 anos na DP. É até um cara bom para trazer aqui. Ele foi policial civil, foi policial rodoviário federal. Vamos ele trazer. Destruiu um patrimônio de 2 milhões de reais. Só o pai com dele droga. era rico. Por causa de um apelido que colocaram nele, fizeram bullying com ele, ele começou a usar maconha. Ele morou dentro da Cracolândia. E ele só se ressocializou, né? Voltou. Ele fez tudo. Foi expulso da Polícia Civil e da Polícia Rodoviária Federal. O pai dele, infelizmente, faleceu, a mãe dele não tem mais jeito. E eu aprendi muito com ele sobre drogas. Tanto é que hoje ele é meu assessor e a função dele é também, né, dar palestras para tirar pessoas do vício, porque o viciado ele quer ouvir outro viciado. Não adianta eu e você lá, que sou um careta, não uso nada, eu vou falar assim, o que você entende de droga? Nada. E ele me explicou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Falou, o crack é uma droga de rico. Você está de brincadeira. Isso a gente numa gravação lá na Cracolândia. Tem um vídeo no meu canal do YouTube lá, na Cracolândia. Palumbo, eu fumava 100 pedras por dia. Quantas? 100. Cada uma custa 10 reais. Como é que você acha que eu consegui esse dinheiro? É droga de rico. Porque o efeito passa muito rápido, já tem que fumar outra. E ele sai hoje. Aí tem que trazer ele aqui, eu vou trazer. Não, hoje ele, quem salvou ele, né, foi Jesus. Porque ele estava para ser morto numa comunidade, ele já tinha sido expulso da Cracolândia, porque ele era ex-policial, e como ex-policial ele fala isso, num livro que ele escreveu, que chama Fábio Louco de Pedra. Ele ia usar droga dentro da Cracolândia. Aproveitando-se que é policial, ia lá, tomava droga do traficante. Ele é aquele policial magrinho? Ele não é muito magro, não, ele é meio forte. Não, mas quando ele chegou a gravar com a gente também, não era? Não, alto, magro? Não, ele não chegou, não. E hoje, eu falei assim, cara, esse cara precisa de ajuda, precisa de um potencial. Então vamos pegar ele, vai receber um salário, e a função dele é ajudar o povo a sair e não entrar nas drogas. Agora ele dá aula. Por exemplo, as 40 gramas que o Supremo liberou, que está todo mundo feliz. Você pega um cigarro de maconha, você pode fazer um mesclado. Quer jogar uma pedra de crack, você pode colocar cocaína. Você pode colocar o que você quiser. Como é que a polícia vai olhar assim? Tem 40 gramas aqui, mas você sabe o que tem lá dentro? Se é cocaína? Se é crack? Se é um mesclado? Não. Essa decisão do Supremo foi uma das decisões mais idiotas que eu já vi na minha vida. Eu trabalhei muito em biqueira, aliás, trabalhei no departamento de narcóticos. O cara pode ser traficante com 1 pino de cocaína e pode ser usuário com 5 quilos de maconha. Como? Olha, onde ele foi preso? É uma biqueira que todo mundo sabe onde é. Foi pego com dinheiro picado. Foi flagrado entrando dentro do viela e voltando e entregando algo. Quando ele é preso com 1 pino, traficante. Aí você pega um playboy e fala, já vou comprar logo 1 quilo de maconha para ficar fumando lá em casa. Sim, só vou uma vez na biqueira. Batata, ele é usuário. E aí as pessoas falam, não, tem que legalizar porque o Estado vai arrecadar muito dinheiro. Isso é outra falácia. O São Paulo
depois que... São Paulo não, Brasil, depois que restringiu o uso de cigarros em ônibus público, metrô, restaurante, diminuiu drasticamente o número de usuários de cigarro. Não foi liberando o cigarro, pode fumar inclusive perto da criança, dar uma baforada. Não foi fazendo isso, foi restringindo. Aí eles falam, vai deixar de arrecadar milhares de reais o contrabando de cigarro. Salvo engano, o Brasil deixa de arrecadar 1 bilhão de reais por mês. 1 bilhão. Acabou o contrabando de cigarro? Não. Aí eu te pergunto. Tá altíssimo. Eu sou morador de periferia, sou viciado em maconha. Eu vou pegar essa maconha no shopping, que deve ser 10 vezes mais cara, ou eu vou pegar na biqueira lá? O traficante está assim, ó, batendo palma, entendeu? Vão estender uma faixa lá, parabéns, judiciário. Porque, cara, pelo amor de Deus, essas pessoas não têm noção do estrago que elas estão fazendo. Eles precisavam ouvir, por exemplo, um Fábio Góes da vida, que é esse policial, ex-usuário, que viveu dentro da Cracolândia, morou dentro da Cracolândia, se destruiu. Ele estava numa comunidade, ele ia morrer, porque ele estava cometendo pequenos furtos para poder sustentar a droga. E aí pegaram ele, deram um pau nele, ele quebrou até a costela. E aí ele fala, ele não acreditava em Deus, se existe realmente um Deus, me salva, alguma coisa assim, não lembro. Aí apareceu uma motinha da área, falou assim, eu vou levar ele para uma clínica. E levou. O cara era pastor, missionário, levou para uma clínica, hoje ele se converteu ao cristianismo, dá palestras, está livre das drogas, é uma história de superação, mas ele ficou 25 anos dependente, ele falou, eu comecei na maconha. Ficou fraco, eu fui pro haxixe. Ficou fraco, eu fui pra farinha. Ficou fraco, eu fui pro crack. Pegava cigarro de maconha e colocava pedra de crack e fumava. Gente, é uma destruição. Não, mas isso é uma verdade, né? Quando a gente fala do cigarro, o contrabando de cigarro é altíssimo e só cresce. Só cresce. Só cresce. A gente tem que restringir e não liberar. Você imagina se isso aqui for liberado, meu filho de 11 anos chega... Papai, agora é permitido fumar maconha, né? Que tá todo mundo fumando aqui. Não, e assim, a gente... Ele vai pensar, eu vou querer experimentar essa porcaria. A gente tem que impedir ao máximo. Maconha não faz bem. Esse papo de nóia aí, falar que... Eles vezes com raiva de mim, problema dos seis. Maconha não faz bem. Maconha causa demência, causa esquizofrenia. O que mais? Você fica com o raciocínio abobalhado. É uma imbecilidade atrás da outra. Não, vamos colocar isso aí, que é natural, é uma erva. Aqui para vocês, que é uma erva. Vocês querem que essa merda seja liberada para vocês ficar usando à vontade. É por isso que vocês querem, para você não ser incomodado pela polícia. Só que você, seu usuário de merda, você está sustentando o crime organizado com esses 10, 15, 20 reais que você dá lá toda hora. Isso você não percebe. E depois, quando tem um roubo, você fala, nossa, minha mãe morreu aqui num roubo. Você sustentou isso. É, porque você sustenta então, o crime organizado. O usuário precisa de tratamento. Mas não pode ser tratado como vitimazinha, não, porque não é vítima. Ele teve o livre-arbítrio de entrar nessa porcaria. Você desculpa que eu fico até nervoso, porque eu sou totalmente contra as drogas. Eu não quero meus filhos drogados, os traficantes não querem os filhos deles drogados. Traficante não deixa entrar crack na cadeia, não sei se vocês sabem disso, que em cadeia não se entra crack. Por que não entra crack? Porque o cara fica num estado de loucura tão grande, mas tão grande, que ele não tem mais obediência a ninguém, a hierarquia da cadeia. Então o PCC sabiamente... Pode entrar maconha, pode entrar cocaína, pode entrar cachaça, mas crack não. Não entra. Não, e a gente está indo para uma droga ainda mais forte, que é a metanfetamina, que está crescendo de forma absurda aqui. A gente olha nesses hotelzinhos aqui baratos que tem aqui no centro, aqui no Bexiga, ali vende metanfetamina assim, ó, à luz do dia. Pois é. E aí as pessoas têm aquela paralisia do Chaves, né? Fica parado. Eu peguei vários desses lá na Cracolândia, os caras tudo paralisado lá, estribuchando. E você vem querer falar para mim que vai liberar isso daí? Porque começa o seguinte. 40 gramas de maconha? Aí vai vir um advogado, ó, se serve para maconha, se serve para cocaína. Vai abrir um precedente. E todos os presos que foram pegos com traficante que foram pegos com menos de 40 gramas, sairão por da frente. Vai sair milhares de traficantes. E eles não percebem isso. Porque o problema todo que as pessoas não entendem é que a droga alimenta o tráfico. E o tráfico, ele é uma coisa bastante nociva. Principalmente quando a gente pensa no nosso país, que tem dimensão continental.
é muito destruidor. A gente está falando, né, não só, ele alimenta não só a organização criminosa na questão das drogas, mas de armas, é o que você falou. É uma luta inglória, porque o criminoso, ele não precisa agir na legalidade, diferentemente da nossa polícia, né? Da nossa estrutura policial, que tem que agir dentro da legalidade. Sim. Então, ele faz o que ele bem entende. É assim, e de novo, só para, né, que fique claro aqui para as pessoas, quando a gente está falando de drogas, né, e tem assim, quando a gente pega a questão da própria maconha, que hoje já tem o benefício da questão medicinal, que não é a maconha que as pessoas fumam. Mas aí não tem um princípio ativo para ficar doido, exatamente, é para curar a pessoa. Aí tudo bem, perfeito. Ele é separado, ele é criado um remédio. Geralmente em gotas. Exatamente. E este remédio ajuda pessoas que têm, enfim, Parkinson, pessoas no tratamento de câncer. Epilepsia, crianças. Então, assim, excelente. Isso é o lado bom. É que nem o veneno da cobra. Se ela te morder, se ela te picar, né, você vai morrer. Mas hoje a indústria farmacêutica conseguiu extrair do veneno da cobra ali princípios ativos que são usados em vários medicamentos para câncer, um monte de coisa. Então, essa questão... Mas é muito difícil, né, Palumbo? Porque quando a gente... eu entendo que a gente precisa de política pública, sabe, de educação, explicar para as pessoas. E tem... Eu não uso droga, nunca usei, não acho graça. Eu já... também não. Porque assim... Careta, nem beber, eu bebo. Porque o que acontece? Você perdeu o equilíbrio, não tem nada pior do que você não... Eu para mim, perder o meu equilíbrio é uma coisa que me deixa muito angustiada. Eu ando armado. Como é que eu vou ficar tomando cachaça, então fumar assim... maconha? Eu vou perder completamente o raciocínio e a percepção do ambiente. E o que acontece? Você precisa... Eu entendo o seguinte, que eu já conversei também com várias pessoas, né? Já fiz um trabalho bastante grande também com o pessoal do NA, e muitos deles falam... A droga é uma questão de uma anestesia, né? No sentido de que a pessoa entra, às vezes, numa brincadeira e ela começa a achar que aquilo vai ser a solução para vários dos problemas dela. Então, na verdade, ela está trabalhando uma fuga de algo maior. Exatamente. Enfim, e até de enfrentar as dificuldades da vida, porque a vida ela é difícil, isso fique claro, não é fácil para ninguém. Não é fácil para ninguém, nem para o rico, nem para o pobre, para ninguém. E o que o Fábio também me ensinou é o seguinte: a droga é boa. Como assim a droga é boa? Boa, porque ela causa um prazer enorme. Só que o crack, por exemplo, depois de alguns minutinhos, acabou o prazer. Você tem que usar de novo. Você vai entrando no estado de paranoia. Você vai entrando em paranoia, fica com esquizofrenia, acha que está sendo perseguido, acha que alguém vai matar ele, né? Fica completamente louco. E ele me falou isso. Se eu tivesse que matar minha mãe para usar droga, eu mataria. Meu Deus. Não tinha mais sentimento nenhum por ninguém. A gente tem que trazer o Fábio. Era um zumbi. A gente precisa trazer o Fábio. Mas assim, é muito... É um assunto muito complexo, né? Muito, muito complexo, porque precisa... Eu acho que tudo cai. A gente está falando de segurança, mas sabe qual é o maior problema do nosso país? É a educação. O que acontece? Muitos dos crimes não aconteceriam se nós tivéssemos... A educação está falida, né? Educação. Aí o que acontece? Quando a gente pega, né, a própria questão, né, da violência, tudo que a gente tem visto, e cada vez mais pessoas mais novas cometendo crimes assim que são repulsivos. Por que uma pessoa vai matar um cachorro? Porque acha engraçado. Isso não é engraçado, colocar um animal em sofrimento. O animal, você chama, qualquer cachorrinho ele vem, porque ele quer te dar carinho e vice-versa. Aí a pessoa acha que ela pode pegar um punhal e apunhalar um cachorro, colocar um porquinho da Índia no micro-ondas, congelar um filhote de gato. Olha pegar um cara desse e dar um pau nele. Olha o que a gente está criando. E o que acontece? Tem um dado, Palumbo, que é muito importante. A gente conversa aqui com vários psicólogos forenses. E um deles me explicou o seguinte. Cara, quando a gente fala de criminalidade, existe uma questão de maturidade também. Essas pessoas, elas vão crescendo na curva de maturidade. Elas começam com pequenos delitos, furtos, depois elas vão maltratar animais, depois elas vão para... Enfim, vamos pegar os jovens, né? Incitação à automutilação, e aí vão querer bater em morador de rua, vão querer bater em negros. Aí o que acontece? Vão chegar
a produzir ataques em escola. Só que essas pessoas não são paradas e elas vão crescendo nessa maturidade. E a maldade só aumenta, né? Uma vez a gente estava lá, eu era vereador ainda, o André, que inclusive está aqui, o cara passou e jogou um gato pela janela assim, ia ser atropelado, os carros passando em cima, desviando, um filhotinho. Ele foi lá e pegou o gato e levou lá para o nosso gabinete, que a minha mulher é protetora. Protetora de verdade, tem 8 gatos lá em casa, lá tem cachorro, tem o que quiser tem lá. E aí eu falei, meu Deus do céu, como tem gente ruim. Mas na hora me deu uma raiva, eu falei, eu queria pegar esse maldito, queria pegar ele, meu. Mas aí não conseguimos nem anotar a placa, foi muito rápido. Mas você entende que nós precisamos... Maldade, o que vocês têm na cabeça, jogar um gato pela janela assim, pô? Mas é uma questão de que educação essas pessoas estão tendo dentro de casa, nenhuma, tendo nas zero. Escolas, estão tendo na sua comunidade. Porque assim, você não maltrata um bicho, porque aí depois vai maltratar um morador de rua. Exatamente. O que o morador de rua faz? Aquela pessoa que está numa condição de rua está numa vulnerabilidade absoluta. Ela já perdeu tudo, ela perdeu a dignidade. É indigno ver uma pessoa naquela situação. Verdade. E aí você acha que você pode urinar no morador de rua, que você pode tacar fogo, que você pode esfaquear. Igual aconteceu em Brasília, né? Foi em Brasília? Foi. O Galdino. Então, mas é nisso. Já estão soltos, viu? E aí, então, é um absurdo. Mataram um índio queimado e já estão soltos. Se isso aqui fosse o país certo, estaria preso até hoje. Entendeu? É quando a gente pega a violência doméstica, é um homem que acha que pode bater numa mulher. Porque ela é objeto. Eu tenho ódio de quem bate em mulher. Ódio. É uma raiva. Inclusive eu falei lá na Comissão de Segurança. Deputado que bate em mulher tem que ir para cadeia e perder o cargo. Então tem bastante. Não, mas né? eu já falei para atingir o cara. Eu já falei para atingir. Isso. Tem que ser preso e tem que perder o mandato, porque é covarde. É um covarde. Entendeu? Eu fui criado por uma mãe. Eu tenho uma filha. Eu respeito a minha esposa, tenho 1,5 m, mas faço eu apanhar dela do que eu fazer qualquer coisa com ela. Aí você pega um cara, espanca uma mulher, xinga a mulher e depois, não, tá tudo bem. Ah, pelo amor de Deus, meu. Pelo amor de Deus. Um cara desse tinha que ser preso. Tem que ficar preso, tem que perder o mandato, perder carreira, perder tudo. Tem que ficar inelegível. Então, mas aí não é, né? Porque um passa pano pro outro. Então. E aí poucos têm coragem de falar o que eu falo aqui. Ah, eu não vou contra ele, não, porque ele também é deputado. Desculpa o termo, tô cagando. Não, você não vai bater em mulher. Aí o que acontece? Isso é nojento, porque o cara que faz a lei, ele não quer que essa lei passe, porque ele quer continuar tendo o direito de poder bater na nega dele, que é isso. Exatamente. Entendeu? E aí a gente tem filho de presidente que bate a mulher. É um absurdo. Presidente com uma declaração idiota falando que se for corintiano pode bater em mulher. Não, que isso? Pô, aí acaba fomentando, peraí, eu sou corintiano. O cara então que tem um pouquinho de capacidade intelectiva, fala, eu posso bater. Não, sabe assim, é um tipo de vocabulário que é deplorável, é um tipo de narrativa que precisa ser combatida. Assim, é vergonhoso, a gente está em 2024, a gente ainda está discutindo esse tipo de atitude. Isso tinha que ser, sabe, execrado. Você bater em mulher, você vai perder o seu emprego, seja ele público ou privado, sabe? Você tem que ser... Você não se bate em ninguém. Tem um projeto de lei... Conta. Porque tem muitas mulheres que não saem de casa porque não tem para onde ir. Eu conversei com várias vítimas. Sim, é verdade. Olha, eu tenho meus filhos pequenos. Eu prefiro apanhar dele, pelo menos meus filhos têm comida e um teto, do que eu ir para a rua e morar debaixo da ponte. Então, eu estou me sacrificando por eles. Só em São Paulo são 5 mil cargos de livre nomeação do prefeito. 5 mil. Poxa, ele podia ajudar essas mulheres. Meu projeto de lei é justamente isso. Uma determinada parcela é para vítimas de violência doméstica, porque você dá um emprego para a pessoa, você dá uma profissão para a pessoa, e por que ele você não dá um fez trabalho isso? para a pessoa. Porque aqui é mais fácil o seguinte, os você vai perder a boquinha. Amigos, porque eu vou colocar a Carla lá que vai trazer voto para mim, eu vou colocar o X, o Y que vai trazer voto para mim, que se dane essa pessoa aí. Então, o pensamento deles é esse. Todos os cargos de comissão, eu não tenho cargo em comissão em lugar nenhum, nem quero ter, porque eu quero ter independência. Os cargos que eu tenho são do meu gabinete. Por quê? Porque a partir do momento que eu aceito um cargo do prefeito, ou do governador, ou do presidente da república, eu tenho que ficar quieto, porque senão caem os cargos. E cai mesmo, viu? O Arnaldo Faria de Sá, que foi deputado, não ganhou a eleição, depois virou vereador. Infelizmente morreu. Ele era um ferrenho defensor dos funcionários públicos. E eu também. Nós votamos contra a reforma da Previdência aqui municipal. 2 dias depois caiu todos os cargos dele que ele tinha na subprefeitura do Jabaquara. Todos, mais de 20. Então,
Para calar esses vereadores, esses deputados, eles enfiam cargo. Outra coisa que eu denuncio toda hora, essa pouca vergonha que tem nos pátios credenciados Detran e DER, que eles ficam fazendo blitz, colocando 10 motos em cima de um carro, pagando todo mundo pelo preço cheio, e aí vai para esses pátios, o Detran dá canseira para tirar. Eu estou batendo nisso pra caramba, eu sou o único. Por quê? Porque eu não troco a minha independência política por cargo. Não, mas você sabe que essas pautas, por exemplo, essa daí é bem interessante, né? Esses 5 mil cargos são para todas as prefeituras? Ou não, a prefeitura de São Paulo? Não, prefeitura de São Paulo, só São Paulo. CEL. Sim, mas, por exemplo, no Rio de Janeiro teria isso também. Não. Se eu sou prefeito, ter, todos os cargos têm. Se eu sou prefeito, Carlos, você quer ser subprefeito da Lapa? Quero. Quanto que é o salário? 35 mil reais. Não, mas eu não moro lá. Não tem problema que você não mora lá. Vai lá ser subprefeita. Mas a gente tem que ajudar essa parcela de mulheres que não consegue sair de casa porque sofre violência doméstica. Porque um dos problemas é a violência financeira também. Elas estão ali, muitas mulheres deixaram de trabalhar ou não têm nenhuma independência. Como é que vai sustentar as crianças? Enfim, como é que vai se sustentar? Se existe essa possibilidade de você ajudar, eu não entendo por que as prefeituras difícil, não fazem isso. Mas porque é o seguinte, vou te explicar como é que funciona. Eu me elegi vereador sem dinheiro nenhum. Eu não usei fundo partidário nem para vereador nem para deputado. Fui o terceiro mais votado. Tive 118 mil votos para vereador. Como é que funciona? Então, você ganhou, aí eles, olha, tem isso aqui para você. Eu falei, eu não quero nada, quero só meus cargos. Meu silêncio não tem preço, não aceito. Não, mas se você quiser subir prefeitura tal, você pode pegar para você. Não quero. E muitos vereadores acabam aceitando. Por quê? Se ele coloca 30 pessoas numa subprefeitura, isso é só uma partezinha, né? Porque tem vereador lá que tem mais de 1000 cargos. Tem mais de 100, de 200, 300 cargos. Ele fala assim, ô Carla, chegou na época da eleição, hein? Eu vou concorrer à reeleição. Eu tive 3 mil votos em Perdizes. Se eu tiver menos que isso, você tá fora daqui. O que você vai fazer junto com os outros 20? Vai pedir voto pro cara, senão você perde o emprego. É uma máfia isso, eu não compactuo com isso. Gente, é um absurdo isso, é nojento. A polícia é difícil, mas a política... Não, a população... Não, exatamente isso que eu ia te perguntar. Trabalhar na polícia eu sei que tem amor ali, foi difícil, mas a política também não é fácil não, política é o ambiente mais sujo, podre, hostil que eu já pisei na minha vida. Que a falsidade impera. E como é que você espera poder fazer diferença lá dentro? Com todo esse... Estou fazendo a minha parte. Então, porque, assim, é uma luta, acho que às vezes meio que particular sua, né? Porque todo o resto... Tem alguma coisa boa lá dentro? Tem deputados bons lá que lutam, né? Mas infelizmente nós somos a minoria. Mas tem deputados bons. Quando esse novo Congresso entrou, muitos não é conservador. Eu falei, vão se vender. E muitos deles já se venderam. Porque é muitas oportunidades de ter cargo, de ter emendas, de ter poder, de rolo, cara, opa, vou ficar aliado do governador que eu vou ter tudo. Entendi. Só que a população não vai ter nada. Então eu falo para meus assessores, se vocês conseguirem entrar na dor do povo e ajudar uma pessoa por dia, já está valendo a pena. E a gente ajuda a gente pra caramba, principalmente nas fiscalizações de hospitais, que eu fui muito na época que eu era vereador, e eu não ia lá para brigar com enfermeiro nem com médico, eles estão trabalhando. Eu sempre dava pancada no secretário e no prefeito. Pancada no secretário, pancada no prefeito. Uma cidade com 100 bilhões de reais, as pessoas morrendo, esperando 12 horas, igual eu peguei lá no PS do Campo Limpo, uma senhora de 102 anos esperando 12 horas para ser atendida. 12 horas. 12. Aí a neta dela me procurou, falou assim, pediu ajuda. Eu falei assim, não deram nem água, nada. Tá 12 horas aqui. O que eu fiz? Peguei meu celular. Ô prefeito, se fosse a sua mãe aqui, ela estaria esperando 12 horas... Aí veio a diretora, começou a brigar comigo. A senhora tem que brigar comigo. Você tem que fazer ela ser atendida. Por quê? Vereador não faz fiscalização. E tem que fazer. Artigo 23 da Lei Orgânica do Município. Você pode fiscalizar hospitais públicos municipais, escola pública municipal. Você tem livre acesso para fiscalizar. É o que eu estava fazendo. Estava fiscalizando. E eles só pegava... não gostavam. Nossa, eu já peguei gente morrendo sem atendimento, que a gente que socorreu levou dentro do hospital. Porque eu não ia só durante o expediente. Eu ia de madrugada, eu ia de feriado. Eu falei, vamos lá na sexta-feira à noite, 2 horas da manhã, lá no Titsetuba, no Planalto, ou sei lá onde. Num desses, eu não lembro o nome do hospital que era, uma mulher estava infartando e eles não estavam chamando ninguém para atender. Aí tudo filmado isso, tudo filmado. Aliás, está no meu YouTube.
E aí ela foi atendida, mas infelizmente morreu. Porque você tem essa coisa de salvar a vida, né, do policial. Eu acho que eu entrei na política para ajudar o próximo, né? Eu não entrei na política para... Porque se for ver, a minha vida era muito mais cômoda como policial. Mas o policial também, ele arrisca a vida o tempo todo para poder ajudar. Aqui eu enfrentei a máfia dos transportes e fui ameaçado pelo PCC, que eu pedi a CPI para investigar a máfia dos transportes. Eu bati de frente com os piores políticos que tem naquela Câmara de Vereadores, sem medo, zero medo deles. E daí o PCC começou a me ameaçar. Chegou uma época que a mãe falou assim, filho, pelo amor de Deus, volta para a polícia que vão te matar na política. De tanta confusão e briga que eu arrumei. E o que é mais difícil? Prendi uma corrupta dentro da subprefeitura da Lapa. Jura? Eu era vereador, eu falei, ô prefeito, eu moro lá na Lapa, eu tô com vergonha de andar no bairro aqui. Moro em Perdiz, todo comerciante é roubado por vocês, pô, pela subprefeitura. Tira essa mulher de lá. Você tem provas? Falei, cara, eu moro no bairro há 20 anos. Eu conheço todos os comerciantes. E eles não denunciam porque não tem coragem e depois pode sofrer represália. Não, se você tiver prova, subi na tribuna da Câmara e falei assim, se aparecer alguém sendo extorquido por subprefeitura, me procure porque eu dou a minha palavra que eu vou entrar na subprefeitura e vou prender em flagrante. E não é que apareceu um cara, estava sendo extorquido em 15 mil reais. Adoro. E aí a gente fez toda a filmagem, ela entregando dinheiro, falando que era chocolate, entrei lá dentro e levei. Pegou ela? Só que antes eu já tinha feito uma investigação prévia e mandei para o Ministério Público tudo que a gente sabia. O Ministério Público, depois de algum tempo, foi lá e prendeu a subprefeita e mais outros que estavam lá. Aí ele trocou de lá. E o que é mais difícil, Palumbo? O município, o estado ou a federação? O federal é difícil, hein? Ali é uma briga de cachorro grande. Não é fácil, não. É muito poder, muita emenda. Eu tenho 48 milhões de emendas para distribuir por ano. 38 lá do governo federal e 10 da bancada paulista. Dá 48. Só que 99% dos meus votos é contra o atual governo. Isso é estatística. E eu sou partido base do governo, que é o MDB. Então eu já fui chamado lá no partido, pô, você assinou aquela CPI, é contra o governo, nós somos base. Eu falei, não, vocês são base, eu não sou base. Se quiser me expulso desse partido. Pô, você sabia que eu posso tirar da comissão de segurança? Eu falei, pode. Só que eu não sou um cara que caio calado. Eu vou cair gritando e vou te infernizar o resto da vida. Pode tirar. É o tempo todo esse tipo de jogo sujo, de pressão, entendeu? E os deputados que votam a favor de 50 milhões, 200 milhões por ano, 300 milhões por ano. E aí eles mandam para a prefeitura, para o estado, para qualquer coisa. Chega para um prefeito mal intencionado, junto com o deputado ou senador mal intencionado, fala assim, eu vou te mandar 10 milhões aqui para você construir uma escola. Aí eles fazem a licitação com as construtoras já estabelecidas quem vai ganhar, volta 10, 15, 20%. Tudo uma safadeza. É horrível. Não, isso aí a gente acontece, mas não tem como a gente provar, né? Gostaria muito de provar isso daí, mas isso aí acontece no âmbito municipal. Se vocês puxarem no Google aí, ó, treta com emendas, vai aparecer um monte aí, ó. Deputado estadual, federal, vereador que foi pego por causa de treta e emenda, vai ter um monte. A corrupção é o câncer desse país. Outro dia eu subi na tribuna da Câmara e falei assim, essas pessoas que estão morrendo na fila do hospital e no corredor do hospital, a culpa é de todos vocês aqui, ó. Tudo nossa culpa. Porque enquanto aqui a gente está brigando com direita, esquerda, eu procuro fugir um pouquinho dessa treta. Tem alguém morrendo nesse exato momento no hospital lá em São Paulo. Por falta de atendimento e falta de recurso. Ou por treta na administração. Não, essa polarização política ela é muito ruim mesmo, eu concordo 100% com você. Enquanto você fica discutindo quem é de um lado, quem é de outro, extremismo daqui e dali, a gente deixa de olhar para aquilo que é importante, que são essas questões de saúde, de segurança, de educação, de transportes, que é isso que a população precisa. A população trabalha longas horas. Quando a gente que está aqui na cidade de São Paulo, as pessoas moram longe do seu trabalho, então demoram para chegar no seu trabalho, o transporte é ruim, tudo é ruim. O transporte é ruim, a saúde é ruim, a educação é ruim, a segurança, coitada, está de mal a pior. Então, assim,
E para onde vai E todo esse dinheiro que a gente paga? A gente paga 5 meses de impostos, né? Trabalha 5 meses para dar... É um absurdo. Você quer ver outro absurdo? O Bolsonaro tinha tirado o DPVAT. Não paga mais taxa. O governo colocou de volta. Um monte de deputado votou favorável. Porque todas as vezes que tem uma votação, eles fazem a negociação para saber quanto que deputado vai ganhar por emenda, caso ele vote a favor do governo. Eu tenho as minhas impositivas, está tudo certo. Eu não vou fazer esse tipo, vender meu voto, fazer atrapalhada. Mas a maioria faz. A maioria não, né? Tem pessoas que fazem. Né? A maioria eu estaria sendo leviano, mas tem pessoas que faz treta, sim, a gente sabe disso. Eu te conheço há muitos anos, Paulo. Eu sei de todas as suas dificuldades, inclusive, que você passou aí na vida. Eu sei que você não vai se vender. Eu tenho uma coisa no coração que é Deus, né? Eu já sofri na minha vida, passei momentos de luto. Meu filho nasceu, minha mulher morreu. Depois eu fui me encontrando com Deus, me converti ao catolicismo. E não tem bem mais importante do que Deus, família e o seu trabalho. Então, todo final de semana, por exemplo, eu posso estar cansado. Às vezes eu saio da Jovem Pan 8 horas da noite, eu pego meu carro e vou para Ribeirão Preto. Vai ver sua família. Vou ver minha família e vou ver meu pai. Eu levo ele na missa, dou carinho para minha mãe. E porque eu sei que eles não são eternos e eu sei que a gente vai perder. Por isso, você que é filho e brigou com seu pai, não faz isso. A gente não sabe quando a gente vai morrer. Você pode se arrepender amargamente. Depois não adianta ficar fazendo declaração de amor em Facebook, Instagram, não. Então, use um princípio do cristianismo, que é perdoar 70 vezes 7. Fez alguma coisa de mal, você perdoa, vai fazer um alívio para você e vai ajudar a pessoa que cometeu o mal. E agora a gente vai chegar no momento filosófico do programa. É o seguinte... Filosófico? Filosófico. Temos 5 perguntas aqui. É? Vou deixar você escolher uma. Uma? Pode responder as 5, se você quiser. Então, vamos ver. Aqui, ó. Escolhe uma pergunta. Aqui. Posso olhar já? Pode pegar isso. Não é possível. Não é possível? É possível conceber uma sociedade completamente não violenta? Não é possível, porque o ser humano tem uns que já nasce torto, vão morrer torto, tem tudo na família, tem uma família rica, mas cresce sem base familiar e se torna um corruptor. Não acredito nisso. Você quer responder as outras? Pode responder também. Eu não tenho medo de perguntar, não. Existe crime perfeito? Não, existe crime mal investigado e mau patrulhamento. Muito bem. O que mais? Pelo que você aceitaria perder o seu réu primário? Se alguém fizer mal para meus pais, igual eu vi um cara batendo num idoso de 84 anos essa semana, até postei nas minhas redes sociais, eu ia para cadeia. Eu tenho certeza que eu ia para cadeia. E ia feliz. Eu não aceito que você bata em criança, bata em velho, bata em idoso, pelo amor de Deus, meu pai tem 92 anos, se eu fizer assim nele, ele cai e quebra um fêmur. Como é que um cavalo bate num cara de 84 anos, deu um monte de soco? Se eu tivesse lá na hora, eu tinha saído na mão com esse maldito. Pode ver todas. Então, legal. Vou virar aqui para você. Você já leu. Ah, tá. Essa aqui já li, né? Essa aqui já teve, ó. Essa de novela tá repetida. Pelo que você seria seu pé, é possível. Aqui, ó. Esse aqui. É ético sacrificar os direitos individuais em nome da segurança coletiva? Eu acredito que sim, né? Porque a gente deu muita liberdade, muito garantismo, né? E a gente está vendo uma sociedade doente, latrocida, saindo pela porta da frente, chefe de facção, né? Hoje em dia a polícia tem uma dificuldade tremenda de trabalhar, porque uma ordem judicial não sai rapidamente. Então, eu acredito que sim. Para o bem da coletividade. A coletividade está acima do indivíduo. Muito bem. Palumbo, adorei conversar com você. Também. Você sabe que as portas aqui estão sempre abertas. E chama o Fábio que você vai adorar falar com ele. Vou chamar o Fábio. Você sabe que o Kenji também está sempre aqui com a gente. Enfim, vamos trazer essa questão. Eu adorei essa tua pauta, esse teu projeto de lei. Mesmo que não tenha saído, acho que a gente tem que discutir isso. Está lá na Câmara, parado lá. Se tem 5.000 possibilidades, né, de trabalho, que se você pode dar uma pequena parcela, nem que não seja grande, seja pequena, para ajudar essas mulheres que sofrem violência doméstica a saírem desses lares de agressores. Gente, é da prefeitura? Prefeito? Ricardo Nunes está fazendo o quê, apesar de todas as maluquices que eu fiz, que eu fui contra o prefeito, eu denunciei ele no Ministério Público, eu prendi corrupto, eu consegui aprovar 5 leis. Todas leis
para ajudar na segurança da causa animal, que minha mulher é protetora, porque lá acontece muito isso, né? Eu vou colocar o nome do viaduto aqui, o nome da sua família. Faz um projeto de lei lá. Para botar o nome da família de alguém? E aí você vai fazer voto para quem depois? Ai, meu Deus. Foi um cara lá, eu queria que você colocasse o nome do viaduto lá em Brasília. Falei, irmão, eu tenho vergonha de apresentar esse projeto de lei. Eu não quero trocar nome de viaduto. Perdi o apoio, né? Eu perdi o apoio, mas passei. Aí então vou te dar medalha. Medalha. Faz um evento, você vai receber o título de cidadão, não sei o quê. Não. Você vai lá, pô, o cara foi gente boa, né, meu? Ele me deu o título de cidadão, eu tenho que votar nele, vou arrumar voto pra ele. Escuta, é uma pouca vergonha, depois uma atrás da outra. Eu em off eu vou contar uma história da medalha, mas depois eu vou contar depois, que a gente terminar aqui. As pessoas vão ficar morrendo de curiosidade, mas eu só conto depois. Bom, Palumbo, obrigado. Volta aqui muitas vezes, não volta? Gratidão. Quando você chamar, se eu falei muita besteira, me desculpe, mas eu sou sempre sincero. Mas é isso que tem que ser sincero, aqui as portas estão abertas para todas as pessoas. Amém. Obrigado. Principalmente aquelas pessoas que estão assim focadas em ajudar a sociedade. Eu acho que isso é o mais importante, dar voz às vítimas e assim combater o crime, porque a gente precisa combater o crime. A nossa sociedade vem sofrendo muito. E a tendência... Piorou, né, Carla? Piorou. Da época que a gente começou para hoje, mas piorou. Mas muito, né? Você sabe que a gente está até... Eu estou montando um estudo, depois eu até te mostro isso. É muito triste. É muito triste. É muito triste. O crescimento do crime e, assim, pessoas que aparentemente não iriam para o universo do crime, mas é tanta facilitação e as pessoas migraram, porque acham que aquilo é uma maneira, né, de ganhar dinheiro. Vamos pegar mesmo os influenciadores que agora resolvem, né, fazerem propaganda, né, de fraudes. Não, de fraudes. Gente, isso é criminoso. As pessoas precisam entender o seguinte: mas eu estou ganhando dinheiro. Dane-se, você ganhar dinheiro com a desgraça do outro é a pior coisa que você pode fazer na sua vida. Eu tenho nojo dessa gente. Isso é um dinheiro maldito que não vai te trazer felicidade. Muito bem. Hoje a gente conversou aqui com o delegado Palumbo, nosso querido deputado federal, e a gente espera vocês na próxima semana em mais um Pode IC.